Somente o Evangelho é o poder de Deus para a transformação interior do ser humano, promovendo salvação, como diz em Romanos 1,16. É o Evangelho que opera nos que creem na obra de Jesus na cruz, quando recebem a Jesus e dá o direito de cada pessoa se tornar filho de Deus, como diz em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. A missão transformadora dos discípulos de Jesus, filhos de Deus, é tão grandiosa e poderosa que a palavra de Deus mesmo afirma que a própria natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, na esperança de que será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como diz em Romanos 8, versículo 19 em diante. Então são os filhos de Deus que, usados pelo Espírito Santo, podem exercer esse mandato dado por Jesus de promover transformação de cidades, sociedades e povos. O Evangelho de Jesus transforma pessoas e Deus usa essas pessoas para transformar as cidades, sociedades e povos e, baseado em Romanos 8, transformar toda a criação. Sendo assim, podemos definir a igreja como a comunidade de discípulos de Jesus, filhos de Deus, chamados para transformar pelo Evangelho de Jesus pessoas, cidades, sociedades, povos, nações e toda a criação. Mas por que uma igreja discipular? Pois o foco da igreja irá definir se ela alcançará este objetivo de ser transformadora ou não. Existem igrejas focadas em ministérios, focadas em cultos, liturgias e eventos. Existem igrejas focadas em ação social, igrejas focadas em lutas políticas, igrejas focadas em pequenos grupos ou células. Enfim, existe uma infinidade de focos que a igreja pode ter. A igreja discipular tem seu foco no clamor de Romanos 8, onde a própria natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E como os filhos de Deus se revelam? É no mandato de Jesus de Mateus 28, 19 que nós encontramos a maneira desses filhos de Deus se revelarem. O mandato de Jesus é: indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando tudo quanto lhes ensinei. A igreja discipular está focada em discipular pessoas e nações por meio do ensino transformador dessas pessoas e assim transformar as sociedades e os povos. Sendo assim, a igreja discipular multiplicadora é uma comunidade de discípulos de Jesus, filhos e adoradores de Deus, que pelo poder do Espírito Santo se tornam multiplicadores de vidas e igrejas, promovendo transformação integral de pessoas, sociedades e povos para a glória de Deus. Sendo assim, podemos fechar com uma última definição. Igreja discipular multiplicadora é uma comunidade de discípulos de Jesus, filhos e adoradores de Deus, que pelo poder do Espírito Santo se tornam discípulos multiplicadores de vidas e igrejas, promovendo transformação integral de pessoas, sociedades e povos para a glória de Deus.